A detecção tanto de todos os tumores mamários, quer sejam eles benignos ou malignos, ele é feito inicialmente ou pela paciente, através do autoexame, realizado pelo próprio médico através do seu exame clínico, ou então pela mamografia exclusivamente e outros métodos radiológicos, no caso das lesões impalpáveis. E uma vez essas lesões tendo sido diagnosticadas, nós precisamos fazer um diagnóstico de certeza da natureza dessa lesão, quer seja ela benigna, quer seja ela maligna. Então é aí que entra o papel do médico assistente, né, principalmente do mastologista. Nós temos que dividir o tipo de tratamento cirúrgico entre conservador e o tratamento radical, que é a mastectomia. Isso leva em consideração o tamanho do tumor e o tamanho da mama. A mastectomia está indicada para aqueles tumores maiores, né, ou para mamas muito pequenas, né, pelo mesmo motivo, para não deixar doença residual. E a radioterapia, ela entra sempre associada aos tratamentos conservadores de mama, porque diminui a taxa de recorrência da doença no restante do tecido mamário que sobrou. A radioterapia, ele é um tratamento que utiliza radiações ionizantes sobre um volume de tecido. E geralmente esse tratamento é realizado até 16 semanas do tratamento cirúrgico. São realizadas cerca de 5 a 6 sessões divididas em 5 dias por semana, são doses diárias em 5 dias, semanais, e fazemos ainda um reforço da radioterapia, no caso das cirurgias conservadoras, no leito cirúrgico onde estava o tumor, porque é aí a maior probabilidade que há de recorrência de recidiva local. A quimioterapia, ela é um tratamento que utiliza medicações, que são os quimioterápicos, né, que tem a função de destruir, né, ou inibir o crescimento das células tumorais. E é um tratamento importante no combate ao câncer, né? E ela é utilizada geralmente após a cirurgia, né, complementando a cirurgia, e ela deve ser instituída o mais precocemente possível. Então ela é sempre realizada, quando indicada, antes da radioterapia. E ela é realizada geralmente até 1 mês da cirurgia. O principal efeito colateral que a paciente se queixa é a queda de cabelo, né? E ela começa geralmente a 1 a 2 semanas depois de instituído o tratamento. Mas não ocorre em todos os casos, porque nem todos os quimioterápicos proporcionam a alopécia, que nós chamamos, né? Mas é um efeito colateral reversível, que ao longo do tempo, após a parada do tratamento, se resolve. Náuseas, vômitos são muito comuns, então sempre indicar que a paciente faça dietas mais leves, né? O oncologista clínico geralmente passa antieméticos mais potentes naquelas pacientes que têm vômitos importantes. Leucopenia, ou seja, a queda de glóbulos brancos, e isso é um problema porque às vezes a paciente desenvolve infecções oportunistas. Deve ser feito um acompanhamento com o médico assistente, com consultas semestrais nos primeiros 5 anos e anuais após. Em relação ao exame mamográfico, quer seja da mama operada nos tratamentos conservadores, quer seja da mama contralateral na identificação de novas lesões, ela deve ser realizada anualmente. Infelizmente, no Brasil ainda, 70% dos cânceres de mama são diagnosticados em estágio mais avançado, tumores acima de 5 centímetros, tumores grandes e até doença metastática. E apenas 30% desses cânceres, eles conseguem a cura. Se nós fizéssemos um diagnóstico da doença mais precoce, conseguiríamos até 100% de cura com os tratamentos vigentes. E por que isso? Porque no Brasil ainda nós temos uma deficiência de screening mamográfico. Nós não temos programas de rastreamento efetivos da doença. Inicialmente, o mais importante é consultar regularmente o seu médico, né? Quer seja o ginecologista, quer seja o mastologista. Geralmente é o ginecologista o primeiro profissional que a paciente procura. E consultas regulares são consultas geralmente anuais que deve ser feito, né? Mas além disso, a paciente pode fazer o autoexame das mamas mensal.
um estilo de vida mais saudável é sempre interessante, né? Que a paciente pratique exercícios físicos, diminua a ingesta de gorduras, né? Aumente a dieta rica em fibras, né? Pare de fumar, né? Não beba excessivamente, né? Porque tudo isso pode contribuir, né? Às vezes até para uma maior incidência. A gente vê que, por exemplo, a obesidade na pós-menopausa é um dos fatores de risco relacionados ao carcinoma mamário. Então, talvez a mudança do estilo de vida dessas pacientes possa ter algum impacto.